descredenciamento de clínicas de tratamentos TEA pelas operadoras. Como é que fica o direito dos usuários, o direito das pessoas com TEA diante desse descredenciamento que vem acontecendo, essa verticalização. Vou explicar tudo para você, mas antes clica aqui no sininho, se inscreve, ativa as notificações, faz tudo isso que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer, porque meu objetivo criando esse canal foi dar conhecimento às pessoas, acesso ao conhecimento, já que informação é poder. Então estou aqui para ajudar usuários e advogados a vencerem os planos de saúde e o SUS. A gente tem visto um processo de verticalização enorme pelas operadoras. O que é a verticalização? É trazer para dentro da rede credenciada todos os tratamentos, principalmente em relação a essa questão de TEA, né? Porque são tratamentos caríssimos. Facilmente, um tratamento de TEA chega a R$30 mil por mês. E, infelizmente, gente, é que eu não estou defendendo as operadoras, até porque o nome desse canal é Vencendo os Planos de Saúde. Infelizmente, tem muita fraude nessas áreas. Tem muita fraude praticada por clínicas, óbvio que tem muita gente séria também, mas tem muita fraude praticada por clínica que cobra por tratamentos que não foram efetivamente fornecidos, mas a família acaba ficando muito dependente daquele tratamento, já que não é fácil, né, ter filhos, tratar crianças que têm TEA, né, que são pessoas com TEA. O próprio transtorno do espectro autista traz muitas dificuldades para o paciente. Dificuldades de relacionamento, dificuldades de comunicação, dificuldades de locomoção, dificuldades de, às vezes, até de alimentação, com frequência de alimentação. Então, para a família, não é fácil. E aí acaba que eles se veem envolvidos aí, na maioria das vezes sem nem querer, em uma fraude, né? Que, óbvio, custa caro para as operadoras. E a maioria das operadoras não está ainda com a rede credenciada adequada à quantidade de pacientes que ela precisa atender com TEA. Aí o que foi que muitas operadoras fizeram? Pegaram clínicas e credenciaram, né? Na verdade, nem credenciaram, fizeram um convênio com essas clínicas. Basicamente, eles nem pagam o valor que é pago normalmente para a rede credenciada, mas também não é o valor que pagaria como se fosse particular. Então, é um convênio ali, um meio termo, mas mesmo essas clínicas, muitas vezes acabam cometendo fraude. E os planos de saúde, buscando reduzir os custos, resolveram verticalizar, ou seja, colocar tudo ali dentro da rede própria, porque dentro da rede própria eles têm mais controle em relação aos gastos, controle em relação a essas fraudes. E aí a primeira notícia assim ruim para o usuário é que a rigor, em um plano de saúde que não tem previsão de reembolso, né? Porque pode ser, normalmente seguro-saúde é aquele que tem reembolso, mas hoje os conceitos se confundem. Todas as operadoras praticamente têm contratos que podem ser só na rede credenciada ou rede credenciada e prestador de fora da rede com direito a reembolso. Então, se o tratamento está sendo prestado ali dentro da rede credenciada, a operadora não tem a obrigação, a operadora na verdade tem direito de descredenciar e de oferecer aquele tratamento só dentro da rede dela e não cobrir por um tratamento que está sendo feito, pagar por um tratamento que está sendo feito fora dessa rede. Essa é a primeira má notícia. Como regra, a menos que o contrato traga a previsão do direito ao reembolso, e aí esse reembolso vai ser nos limites do contrato, essa é a regra geral, não há o direito de escolher em qual clínica particular esse tratamento vai ser oferecido. Esse é o primeiro ponto, mas tem muitos poréns aí. Primeiro porém a operadora tem a obrigação de fornecer, e se não tem previsão de reembolso, ela vai ter que fornecer dentro da rede credenciada, mas se ela não tem uma rede credenciada apta a realizar aquele tratamento, que é o que acontece na maioria dos casos, aí sim surge a obrigatoriedade de cobertura fora da rede credenciada. E foi assim que começou esse boom de ações judiciais para obrigar o fornecimento de tratamentos fora da rede credenciada, já que a maioria das operadoras, de novo, não tem nas suas redes clínicas que ofereçam de fato o tratamento com a aba e todos os outros métodos que são indicados para a TEA, que são os métodos ouro aí para esses tratamentos, tá? Para esses pacientes.
Aí surge o direito do usuário, não havendo prestador na rede credenciada apto e que realize nos termos do laudo médico o tratamento, surge o direito de ter esse tratamento fora da rede credenciada. Mas agora a gente chegou em um ponto que os usuários já tentaram na rede credenciada, não conseguiram liminar para fornecimento fora da rede credenciada e estamos vivendo um terceiro momento, que é quando as operadoras estão organizando sua rede credenciada para fornecer ali esses tratamentos que vêm sendo considerados obrigatórios na justiça. E aí elas dizem, olha, eu só tenho a obrigação de pagar uma clínica que não seja credenciada, uma clínica particular, se eu não fornecer esse tratamento, e é verdade. Se ela fornece o tratamento adequado, e a chave aí está no adequado, se ela fornece o tratamento adequado, o paciente não tem a opção de fazer fora da rede, a menos que ele vá fazer por pedido de reembolso e siga os limites do contrato. Basicamente, a operadora teria sim direito de descredenciar, colocar tudo ali dentro da rede, mas ela tem que respeitar o direito dos pacientes. São pacientes que podem se desorganizar, podem ter uma crise que muitas vezes vai ser desencadeada por uma mudança de rotina mínima, por às vezes um caminho que se faz diferente, como a aluna na pós-graduação estava comentando sobre os filhos dela. Ela disse, olha, basta eu pegar um caminho diferente para os meus filhos se desorganizarem e acabar acontecendo uma crise. E aí, pacientes, o que a gente vê é que pacientes que têm um nível de suporte mais elevado e conseguiram formar um vínculo profissional, um vínculo terapêutico com os profissionais das clínicas particulares, não podem simplesmente ser jogados para outra clínica. Eu dou sempre esse exemplo. Imagina só, você ter um hospital com 5.000 pacientes. De repente, do dia para a noite, você fecha esse hospital e transfere todo mundo para o outro hospital. Mesmo que seja um hospital do lado, vai ser um transtorno gigantesco. E você pode perder um sem número de pacientes aí. Então, se você não vai fazer isso com pacientes internados, que muitas vezes podem nem estar em um estado tão grave, por que você vai fazer isso com pacientes TEA? As operadoras, em tese, têm o direito, sim, de fazer essa verticalização, porque elas não podem abusar desse direito, e é o que está acontecendo. Elas simplesmente descredenciam as clínicas do dia para a noite e dizem para o paciente, amanhã você não vai mais ser atendido pela clínica X. Você vai ser atendida pela clínica Y, que fica do outro lado da cidade. Isso não pode acontecer, gente, porque em pacientes TEA, muitas questões precisam ser analisadas. Essa questão do vínculo terapêutico, o nível de suporte, a adequação da nova clínica, né, para atender aqueles pacientes, inclusive em relação aos horários, porque são pacientes que você não pode marcar, vejam, são crianças, elas não podem ter o horário escolar prejudicado. Então você não pode simplesmente disponibilizar os atendimentos apenas nos horários escolares da criança, que é o que vem acontecendo com muita frequência. A operadora vai lá, descredencia, diz eu tenho uma clínica, descredencia, né, deixa de pagar aquele conveniado e diz que tem uma outra clínica dentro da rede que vai oferecer o mesmo tratamento, mas ou o tratamento não é oferecido com um profissional devidamente habilitado, às vezes é só um estagiário, ou o tratamento não é fornecido no tempo adequado. Eu já vi sessões de 15 minutos de psicologia e psicoterapia, né? E a operadora dizendo que está cumprindo a liminar, está cumprindo está seguindo o laudo, né? E já vi também, aliás, acontece muito, eles oferecerem só horários, ou horários muito distantes, um no começo do dia e outro no final do dia, o que inviabiliza para a família, ou horários que são somente no horário escolar do paciente. Isso não pode acontecer. Então, quando eu disse que tem muitos poréns, é porque, embora a operadora possa verticalizar, o paciente, em resumo, vai ter direito a ser mantido naquela clínica onde ele fazia o tratamento, se for demonstrado que o rompimento daquele vínculo terapêutico vai ser muito prejudicial, se for demonstrado que a nova clínica não está adequada para atender esse paciente, ou até que não tem horários disponíveis, né, horários viáveis aí para fazer esse atendimento. Eu acho que é isso, é uma questão muito delicada. A tendência é, de fato, as operadoras verticalizarem, tanto por causa do alto custo, que por si só já é um motivo para verticalização, quanto por causa das fraudes,
Mas, como eu sempre falo, não pode acontecer do dia para a noite. Os pacientes precisam ser respeitados. As famílias precisam ser respeitadas. Não é um livro que você está tirando de um lugar e colocando em outro. São pessoas em tratamento que precisam ser respeitadas. É isso, gente. Espero ter ajudado. Se você quiser saber mais sobre direito à saúde, fica aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram, que eu falo sobre isso todos os dias, @edivane Bastos. Obrigada. Até a próxima.